Olá, seja bem-vindo a mais um Move Work Podcast. Aqui é o Carlos Endrigo e hoje estamos recebendo uma super convidada. Eu adoro a energia dela. Todo dia de manhã, meu primeiro history é assistindo dela, porque eu vou receber uma energia muito contagiante. Seja bem-vindo, Helenita Pereira. Que prazer, Carlos Endrigo. Que honra ouvir isso, uma energia falando de outra energia, porque você também me passa muita energia nos seus stories, todas as suas postagens com No Limits. Aí o No Limits falando do It's My Life. Que parceria perfeita. Com certeza, tá gerando resultados, né? Gerando muitos resultados e vem muito por aí. Eu sei que você já é da casa, todo mundo conhece, mas sempre chega novos convidados, novos inscritos, né? Então fala um pouquinho sobre sua profissão, o que você faz. Se apresenta pra galera, Helenita. Bom, mais uma vez, boa tarde, Carlos. Boa tarde ao público do Carlos, ao meu público também que tá aqui. E eu sou Helenita Pereira, mentora de líderes, gestora de emoções e treinadora de máxima performance. Essa postagem que o Carlos falou, você acompanha no meu Instagram, Helenita Pereira. E é um propósito meu, Carlos, sabe? Porque as minhas várias experiências da vida me fizeram perceber que eu podia ir muito mais além do que eu já vinha vindo. E até hoje mesmo, eu gosto muito de desafio, eu busco exercer a máxima performance, mesmo na minha vida, e ela não é trabalhosa, não é difícil como as pessoas falam. É só você conseguir entender que você é capaz de se superar. Quando você começa a entender isso e ter prazer com isso, um prazer tranquilo, tá? Não é aquela competição, aquela coisa que você se cobra para fazer melhor. É fazer o seu melhor a cada dia e entender que, às vezes, o seu melhor é não fazer. Porque também é uma estratégia para uma boa produtividade. Mas o que seria máxima performance? E como conseguir essa tal máxima performance? Bom, como conseguir? Primeiro, autoconhecimento. Você não vai conseguir trabalhar algo, ou sobre algo, ou em algo que você não conheça. O desconhecido não tem como ser trabalhado. Então, primeiro de tudo, é o autoconhecimento. Você entender quem você é e como você é. Aí a gente entra também na gestão das emoções. Como é que você age? Como é que as suas emoções agem? Não há emoção negativa. Como as pessoas falam, a raiva é ruim. Não. Você só tem que aprender a lidar com as suas emoções e usá-las da forma devida, de acordo com a sua necessidade. Ter clareza de quem você é, como a gente já falou do autoconhecimento, e clareza do que você quer, e é o conhecimento externo. A partir daí, você começa gradativamente planejar e almejar o algo mais na sua vida, que não precisa ser do 0 ao 100. Pode ser do 0 ao 0.05, ao 0.5, que já é uma superação. É você sair da onde você está, do nível de onde você está, sempre de uma forma progressiva, de acordo com as suas habilidades e sempre treinando esse progresso. Isso já é a máxima performance, isso já é uma superação. Porque as pessoas, quando pensam em máxima performance, Carlos, elas pensam sempre no atleta. Só que quando a gente vê um atleta de máxima performance, exercendo a máxima performance dele, a gente vê o resultado final dele. A gente não acompanha o progresso dele, e o processo dele. E no processo dele tem um progresso. Ele não chegou àquela performance que a gente vê nas competições da noite pro dia. Ele foi gradativamente, homeopaticamente, podemos dizer assim, elevando o nível dele, treinando as habilidades as habilidades que ele já tem e adquirindo habilidades que ele precisa ter para chegar àquela meta dele, aquele nível desejado. E é interessante porque você falou assim que às vezes a gente se move um pouquinho e já conseguiu uma máxima performance. E o atleta leva 4, 5 anos nas Olimpíadas para conseguir milésimos segundos. Exatamente. E aí, ele tem que estar treinado também na sua mente, no seu mental, no seu emocional, para chegar a esse nível, né? Essa potência, esse poder de superação. E olha, ele treina 4 anos, às vezes até mais, para conseguir aquele nível, aquele objetivo, aquele alvo desejado. E às vezes não consegue de primeira. Porque quantas vezes a gente viu, seja aqui no Brasil, seja em outros países, porque a gente está falando para vários lugares no mundo, um atleta que treinou, mas não conseguiu chegar no pódio. Nenhum dos 3 lugares do pódio. Ele desistiu? Não.
Por quê? Ele sabe, ele tem autoconhecimento, ele tem a gestão das emoções dele e às vezes ele não conseguiu porque a emoção dele falou mais alto, derrubando ele. Por isso a importância de gerir as emoções e não controlar as emoções. Eu não defendo controlar as emoções porque a gente não controla nada. A gente tem que aprender a administrar as emoções. E o atleta, ele não chegou a pelo menos um dos 3 lugares no pódio, óbvio que o almejado é o primeiro lugar, ele não desiste. Ele treina mais 4 anos ou mais 2 anos, ou depende do intervalo de uma competição para outra, e sempre almejando um a mais. E aquele milionésimo de segundo que faz a grande diferença e que não pode ser desprezado. O pessoal fala assim, tem gente que só comemora o grande resultado, o macro, né? Sim. Eu ensino não. E eu costumo dizer para os meus mentorados que é o micro-macro resultado. Porque o pequeno resultado, como eu acabei de falar do milionésimo de segundo, ele tem tanta importância quanto o macro. Sim. E é interessante porque você falou a questão mental. Às vezes o atleta não venceu, mas fala assim, estou contente pelo resultado que eu tive. Às vezes ele sentiu a própria evolução dele, não comparou com ninguém, né? Não, o que eu consegui aqui já é uma vitória pra mim, né? Sim, é entender o poder da superação. Porque ele sabe. Isso é muito individual, gente. Você vai ter uma equipe para trabalhar com você e os seus recursos não são só os recursos internos, os recursos pessoais, são os recursos interpessoais também. Isso é importante num processo de evolução, crescimento, seja qual for a área da sua vida. Por isso que eu falo, a máxima performance não é só pro atleta, é para você elevar qualquer objetivo na sua vida. Qualquer mesmo. Seja o menorzinho e não menos importante até o mais alto. Lembrando que é um acréscimo de progressão. Por isso que a máxima performance, por isso que a superação. E superação é o quê? Uma ação super. Uma ação um pouco acima. Não é uma grandiosa ação. E esse, às vezes, é um ajuste, Carlos. Às vezes é um ajustezinho que já faz toda a diferença. Mas eu acredito, se você me corrigir se estiver errado, que pra ter a máxima performance, você precisa ter uma rotina, né? Você precisa criar uma rotina ali pra chegar nesse nível, né, de evolução. Sim, você tem que ter o treino, né? Essa rotina que você está dizendo é o treino. E nessa rotina tem que ter a disciplina, tem que ter a determinação, tem que ter mudanças de hábitos, né? Tudo tem que ser incluído na rotina. E deixa eu esclarecer uma coisa, eu sei que você sabe, mas vai que alguém não saiba ainda. Rotina não é fazer sempre o mesmo. As pessoas entendem com rotina, e muita gente reclama de ter rotina porque acha que é fazer o mesmo. E não é. É um cronograma diário. E esse cronograma pode ser alterado entre um dia e outro. Você pode ter um cronograma na segunda, um na terça, um na quarta, um na quinta, na sexta, até no domingo. O que é a rotina? Como eu falei, é o cronograma diário e semanal, e aí pode ir ampliando para mensal e assim vai, que vão te conduzir a alcançar o seu objetivo, a fazer com que você se treine e esteja preparado para o seu alvo. E nesse papel é importante o mentor, né? Porque, vamos dizer, o treinador, o atleta tem o técnico, quem treina ele. A pessoa comum precisa ter um mentor também, né? Tem. O técnico do atleta é o mentor do atleta. Uhum. E fora do atletismo, temos que ter, sim, os nossos mentores. Isso é a importância da mentoria. Porque, por mais treinado que uma pessoa seja, ela precisa de alguém externamente para orientar o caminho. Pro momento que ela falhar, porque falhar faz parte, desanimar faz parte, um cansaço mental faz parte, porque você precisa exigir um pouco mais de você, mesmo que seja um pouquinho. E essa exigência um pouco mais, mesmo que pouquinho, vamos lembrar que pode ser mais de grande ou mais de só um pouquinho a mais, ela despende energia. E energia física, mental, emocional e espiritual. São os 4 pilares que eu trabalho. Eu costumo dizer que é o FEM. Físico, emocional, mental e espiritual. Esse despender de energia e não desperdiçar de energia, isso também é a importância do mentor, porque a energia não pode ser desperdiçada, e sim despendida, destinada para que você se treine e alcance o seu alvo. Literalmente, pensa numa flecha. Você vai... Esquece o recuo, tá? Mas você vai... preparar, né, a flecha para que ela seja cada vez mais certeira. Não interessa os pontos ao redor, interessa aquele alvo vermelhinho ali no meio.
assim é o seu objetivo, assim é o resultado que você quer. É claro que às vezes você vai alcançar resultados próximos até ser aquele resultado certeiro, sim, isso faz parte do treino e você não pode se frustrar por isso. Você tem que entender que isso faz parte do seu processo, da sua preparação, até você chegar ao nível desejado, que também não é o fim. É só mais um ponto, é só mais um alvo, é um topo que vai te proporcionar chegar a um outro topo, e assim vai. E que você falou de buscar um alvo, isso é importante porque o mentor é aquela pessoa que pega pela mão e vai conduzir por todo o caminho, né? O mentor não é aquele cara que fala assim, vai lá e faz, tô aqui esperando. Não. O tapinha nas costas vai e dá teu jeito, não. O mentor, e aí a questão do processo individualizado, personalizado. Porque o que funciona comigo não vai funcionar com você, Carlos. E o que vai funcionar com você, Carlos, não vai funcionar comigo, Elenita. Por quê? Porque é homem, mulher? Não, porque somos indivíduos. E indivíduo significa individualidade, especificidade, né? Sim. Raridade. E o mentor, ele faz exatamente isso. Ele pega pela mão com uma lanterna, mostrando para o mentorado o caminho a ser seguido. Pega pela mão com uma lanterna não significa pegar pela mão e colocar no colo. É diferente, tá? Porque é o que eu falo para os meus mentorados. Eu não tiro deles o prazer da autorresponsabilidade da realização. Eu transfiro isso para ele, né? Eu tô me isentando de responsabilidade? Pelo contrário. Só que é ele quem tem que fazer. Eu não posso fazer por ele. Eu posso sim mostrar as ferramentas, treiná-lo, segurar pela mão, levar a lanterna, mas tem que chegar a um momento dele conseguir fazer sozinho. Senão ele deixa de ser um mentorado para ser um dependente emocional de mim. E esse não é o objetivo da minha mentoria. Eu acho interessante o que você falou, porque hoje existem muitos mentores de PowerPoint. O pessoal abre um PowerPoint e começa a dar uma aula, gente, obrigado, sucesso para vocês. E acontece o seguinte, no dia a dia vão acontecer vários desafios, dificuldades, e às vezes ele vai perguntar para quem? O mentor de PowerPoint falou, sucesso, seja feliz? Exatamente. Então essa individualidade que você fala é nesse ponto, né? Sim. Você pode até fazer um trabalho em grupo, palestra em grupo, workshop. Até existe, sim, mentoria em grupo, também ministro, sim. Mas eu procuro, é uma coisa mais genérica. O trabalho mais assertivo é o trabalho individual. Sim, exatamente por isso. Porque quando o mentorado, né, o cliente ou o aluno tiver uma dúvida, ele vai recorrer a quem? Ao ChatGPT? Aquela resposta pronta, como eu acabei de falar, indivíduo, individualidade, raridade, especificação. Então eu estou muito atenta a isso, muito atenta. Quanto mais livre e autenticidade, né, autonomia e autorresponsabilidade têm os meus mentorados, mais eu sei que eu fiz o trabalho. E eu não quero que ele volte porque está dependendo de mim. Eu quero que eles voltem porque eles querem além de tudo aquilo que eles já receberam. Sim. E as pessoas estão em casa agora e querem buscar um mentor ou uma mentora. O que você acha? Quais são as características importantes essas pessoas observarem no mentor? Porque às vezes falam assim, achei bonita a mentora. Tua energia é bonita. Mas existe parte técnica, várias outras coisas que precisam levar em consideração, né? Sim. A parte técnica é importante, mas a parte técnica tem que estar aliada com a empatia mesmo. Não significa que você tem que gostar, se tornar amiga do seu mentor ou amigo do seu mentor. Mas você tem que identificar que aquele seu mentor, ele vai te conduzir ao teu objetivo. Ele vai te conduzir, mas ele não vai fazer por você. Então você tem que ter, e é o que eu faço sempre. O primeiro contato com os meus mentorados é uma conversa. Para entender se a gente tem a ver junto, porque pode ser que não tenha. Pode ser que a pessoa não esteja pronta para fazer a mentoria comigo. Pode ser que a pessoa não queira fazer mentoria nenhuma. E aí, ela só tá buscando uma desculpa para dizer mais uma vez que não deu certo, para dizer mais uma vez que não funcionou. Então, sim, quando for buscar um mentor, procura alguém naquela área que você quer alcançar. Mentor financeiro, se você quer a finança, busque um mentor financeiro. Não necessariamente um mentor de nome e renome, mas alguém que vai olhar para você como indivíduo. Porque você pode buscar alguém de nome e renome que ele não vai te tratar com a individualidade e o respeito que você merece. Você vai ser mais um. E eu já vi isso acontecer. Sim, e também da questão seguinte, às vezes o de renome, ele está tão evoluído, tão à frente, que ele não está mais conectado com a sua realidade. Isso é muito importante. Busquem mentores que você tem acesso. Fácil acesso, mentor não é babá, gente. Mentor não é babá. Mas que você, quando precisar, ele vai te atender. Imediatamente, não.
né? Porque ele não tem só você como mentorado, ele tem um intervalo. Então, num espaço que vocês vão tratar, isso vai depender do mentorado e do mentor, e você vai fazer a solicitação e num prazo X ele vai te atender. Exatamente para que você possa ter a sua resposta rápida e o seu progresso. E como você mesmo falou, Carlos, às vezes um mentor muito avançado, ele não vai responder às suas necessidades, às suas expectativas. E aí você vai mais uma vez dizer que a mentoria não funciona. Não, é porque você não adequou. Nem sempre o que tem mais nome é o que mais se adequa a você. Então, tenha uma conversa inicial com ele, busque informações. Às vezes, na rede social dele não está tão badalada, com 300 mil seguidores, com 300 mil depoimentos, mas tenta um contato com ele. Sabe? Troque pelo menos algumas perguntas e respostas entre ele para saber se ele te supre, se ele te atenda. E é claro que para você, mentorado, que está iniciando, que está buscando uma mentoria, você já vem cheio de emoção, né? Reduz um pouquinho a sua expectativa, traz para a razão, é o que eu costumo fazer, né? Pega a sua emoção, eu sei que você ainda não aprendeu a fazer isso, mas entenda quais são os reais seus objetivos. E é claro que também já aconteceu comigo, Carlos. Às vezes a pessoa vem com um objetivo, Helenita, eu quero isso, isso e isso. E na conversa, esses objetivos que ela fala, tá só maquiando os objetivos reais dela, que ela ainda não percebeu ou não quis assumir ainda. Falta de clareza, né? Falta de clareza, mas tem muito por aí. Isso não é tão raro não, Carlos. Não é não. Porque às vezes você quer alguma coisa que a sociedade não aprova, né? E você, para não desagradar alguém, que é a dependência emocional, e às vezes alguém próximo a você, marido, esposa, mãe ou amigos, você oculta o seu desejo. Quanto é exatamente esse desejo que você está ocultando, que você precisa satisfazer para abrir portas na sua vida para várias outras conquistas. E quando eu falo abrir portas na sua vida, eu estou falando desde a vida pessoal, da vida íntima mesmo, você com você, até os relacionamentos. E aí a gente vem do nívelzinho mais interno, eu, marido, esposa, filho, até os sociais, o do trabalho, o dos amigos e assim vai. Nós somos fonte de tudo. Fonte mesmo. Sabe aquela água que começa lá no iniciozinho, começa até fraquinha, e quando ela vai se desenvolvendo, você vê um grande lago, uma piscina ou um mar. Nós somos isso. Nós somos fonte de tudo. E se essa fonte está obstruída ou está suja na saída, todo o restante fica obstruído e sujo também. Por isso o autoconhecimento, por isso saber o que a gente quer de verdade e assumir. As minhas mentorias, por isso que eu falo mentoria de líder. Todos nós somos líderes. Não é só o líder que é de uma empresa. A dona de casa tem um papel importante. Ela é líder também. Todo líder tem que ser líder de si mesmo primeiro. Tô adorando o papo, eu adoro falar sobre isso, mas eu preciso saber dessa revista aqui que você trouxe pra gente. Essa revista aqui, ela é exatamente fruto desse trabalho que começou comigo, né? Começou em mim e agora é um caderno na revista Toque de Empreendedorismo e um caderno que fala sobre o que eu faço na minha vida, que é ativar a mentalidade de águia em cada um dos meus mentorados. E essa é a primeira participação minha nessa revista. É uma revista digital, né? A gente ainda está no processo de fazer com que ela fique, que ela seja impressa. E eu estou muito feliz com mais essa concretização, né, do meu trabalho, que não é só um propósito, né, de vida, é um estilo de vida. Ser águia, ter mentalidade de águia e ativar a águia que há em cada um. Pode dar uma resumida pra gente o que é a mentalidade de águia? Mentalidade de águia, visionário, corajoso, astuto, proativo, ousado. A águia, ela não teme as adversidades, ela voa mais alto, ela sai daquela turbulência para ter uma visão melhor, para saber enfrentar qualquer adversidade. E ela não enfrenta simplesmente de peito aberto, ela observa aquela adversidade, ela observa aquela situação para saber como resolver os famosos problemas da vida. Ela não foca no problema, ela foca na solução. Ser um ser humano águia é fundamental para você ter uma vida de realização. E daí você vai ser um líder águia, um homem águia, uma mulher águia. E tudo na sua vida vai ser resolvido nessa coerência, nessa harmonia. Nossa, sempre adorei. Através dos pilares físico, mental, emocional e espiritual. Porque é da onde vem você.
Por isso é importante procurar um mentor, procurar você, para você estruturar, né? Não é algo que você vai simplesmente mandar para qualquer direção. Tem estrutura, tem um método, tem um planejamento, né? Sim, exatamente. Esse método FEME, ele vem... é o método FEME para mulher? Não, para qualquer indivíduo. Homem e mulher tem a parte física, homem e mulher tem a parte emocional, homem e mulher tem a parte mental e homem e mulher tem a parte espiritual. Todos nós temos. E essa metodologia, ela é aplicada de uma forma individualizada. Lembra da conversa inicial que eu falei? Eu vou conhecer o meu cliente, vou conhecer o meu mentorado para saber como eu vou aplicar esses pilares na vida dele e qual é o real objetivo dele com a mentoria. Sim. Pessoal, segue a Helenita aí, nosso editor incrível tá colocando. Lá vocês vão conhecer mais sobre o trabalho dela, o que ela faz. Helenita, deixa uma mensagem final pro nosso público, onde o pessoal pode te achar além das redes sociais. Tem meu Instagram. Tem o meu telefone. Lá no meu Instagram você vai ter o linkzinho na bio que vai direto no meu WhatsApp. E nunca se contente com o que você já tem. Você pode muito mais. Você é único. Você é raridade. Não se contentar, e é uma coisa que eu falo, Carlos. Eu tô aqui para causar inquietação em você. Para te deixar descontente com a situação que você já tem. E para que você busque sempre ir além. Porque você pode muito mais do que você já foi até agora. Independente do nível que você esteja. Acredite. Eu acredito em você, mas eu preciso que você acredite. Vem comigo e bora voar. Incrível, adorei. Essa é uma daquelas entrevistas que a gente conversa mais e mais e mais, porque o papo é muito gostoso, mas você sempre é de casa, sempre vai estar por aqui e logo ela volta. Gente, muito obrigado, Helenita, pela participação. Pessoal, se inscreve no canal, curte, comenta, diz aqui o que você achou dessa entrevista, se você também é águia, se você quer se tornar uma águia, chama a Helenita, que eu tenho certeza que você vai fazer voos altos, né? Altos e rasantes, do jeito que a gente quiser, porque o seu lugar, assim como o meu lugar, é no topo. Depois dessa, valeu, pessoal.